obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, eu acho que a gente tentar aqui dizer que todos os passos e decisões das nossas vidas são 100% planejados um pouco de loucura, né? Um pouco de insanidade. A única certeza que eu tinha quando eu saí da escola é que eu queria fazer um curso de exatas, eu queria estudar tecnologia, eu sempre tive atração por tecnologia, mesmo, estamos falando da década de 80, né? Onde tecnologia nem de perto era o que significa a tecnologia hoje, mas eu sempre me encantei pelas coisas ligadas à tecnologia. Então, mesmo na época de ensino médio, eu fazia cursos de programação, quer dizer, eu sempre me conectei com o tema desenvolvimento de sistemas e plataformas, né? O fato é que a faculdade eu tive que escolher fazer em São Paulo, porque na época não existia computação na USP, não existia nenhum curso de tecnologia na USP em São Paulo. O único curso que existia era o curso na Universidade de São Carlos, né, na USP em São Carlos, mas como eu tinha que trabalhar, tinha que gerar renda, eu não ia conseguir ser mantido pela minha mãe lá em São Carlos, eu tive que optar por fazer em São Paulo. Foi daí que saiu a matemática, porque a matemática tem uma conexão direta com o mundo da tecnologia. Eu estudei matemática na faculdade e fiz todos os cursos e possibilidades que existiam na época ligados à tecnologia, programação COBOL, tudo que existia relacionado à tecnologia na época. Até porque a faculdade, na época, tinha um curso de Fortran, quer dizer, era uma coisa totalmente descabida. E aí, quando eu estava ainda na faculdade, eu fiz matemática em São Paulo, eu precisava de um trabalho para pagar a faculdade. Quando eu estava já no segundo semestre da faculdade, uma amiga conseguiu uma entrevista para mim no Itaú, em 1983, lá na Avenida do Estado. Fui para lá, então foi meu primeiro trabalho, minha primeira relação profissional foi com o Itaú, com o objetivo simples e único de fazer renda para pagar a faculdade, né? Nada mais que isso. Mas eu fiquei alguns 4 anos no Itaú naquela época. Já me encantei com as oportunidades de desenvolvimento e de crescimento. Tive chances de entrar no Itaú e, no meio do caminho, 1 ano e pouco depois, aplicar para virar analista de sistemas na Itaudata, que na época era a área de tecnologia do Itaú. Trabalhei primeiro como um operador de computadores até chegar em programação e análise de sistemas, né? Então, assim, a conexão com tecnologia ela é nativa, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia trouxe uma questão de raciocínio lógico e de conexão com resolução de problemas, que é uma coisa natural de tecnologia, né? E daí, isso foi me levando, cada vez que eu fui me desenvolvendo no mundo corporativo, eu sempre criava essas conexões de solução de problema das pessoas com o uso de tecnologia. Uma coisa que foi interessante na minha carreira foi que, em 1986, o então ministro da Fazenda, Dilson Funaro, lançou o Plano Cruzado. E o banco, na época, congelou todas as promoções. Eu tinha recebido um comunicado de que eu tinha sido promovido num dia. 1 ou 2 dias depois veio o Plano Cruzado. Antes da promoção ser efetivada e de eu assumir uma cadeira que me interessava muito, saiu o Plano Cruzado, o banco congelou tudo. E, na época, falou, olha, enquanto a gente não entender os impactos disso no nosso negócio, a gente não aumenta ninguém, não transfere ninguém, não contrata ninguém, congelamos tudo. Maravilha, acho que a atitude correta. Mas, na mesma época, eu recebi um convite do empresário que começou a trabalhar com microinformática no Brasil. A microinformática, na época, para você ter noção, os computadores usavam os disquetes, alguns de 8 polegadas, que eram gigantes, depois começaram a usar o de 5/4 e assim por diante, até sumir o uso de disquetes, né? E eu fui trabalhar com microinformática. Isso foi muito interessante para mim, porque a plataforma baixa microinformática, ela me aproximou, de fato, da solução, de desenvolvimento de soluções para as pessoas naquela coisa que está na cara delas, né? No computador que está no colo delas, né? E aí eu comecei a me encantar já com a busca de soluções e de coisas para as pessoas. É mais ou menos como se nativamente eu tivesse um interesse real, concreto, por design de serviço, por desenvolver soluções para as pessoas. Mas, na época, eu sequer imaginava o que era isso. Era uma intenção, pura e simplesmente. Disso, eu virei um especialista em microinformática, fui contratado no Banco Francês e Brasileiro, na época, para desenvolver sistema em plataforma baixa.
eu era um especialista em DBase, que era o banco de dados relacional que desenvolvia sistemas em plataforma baixa. Comecei a desenvolver alguns sistemas no banco para que os gerentes da rede de agências do banco tivessem soluções práticas para simular operações, para fazer ofertas para os clientes. Então, cada vez mais eu estava me aproximando do público final, usando tecnologia, e isso também foi me trazendo um brilho nos olhos interessante. E no BFB, depois de um bom tempo já no BFB, alguém identificou lá em mim um skill comercial, né? Falou, cara, a gente precisa usar desse teu didatismo, dessa tua capacidade de se comunicar com as pessoas e botar você para gerar receita para o banco. Então, me botaram para vender os serviços de informática do banco e, depois de um tempo, me levaram para trabalhar na rede de agências do banco, em atendimento de clientes PJ de grandes corporações. Nessa relação com grandes corporações, eu acabei sendo convidado pela Citroën, que estava montando a sua estrutura no Brasil. Quer dizer, aí eu saí de banco, fui lá para o lado do varejo, ajudei a montar a estrutura da Citroën, que era uma estrutura de importação de veículos na época do governo Collor, né, começo dos anos 90. Fiquei algum tempo lá até ser convidado para ir para o varejo de alimentos, que aí eu diria que foi um dos maiores MBAs que eu fiz na minha vida, porque o Candia era uma rede de supermercado pequena, mas barulhenta. Barulhenta no sentido performance, resultado, conexão com pessoas, incomodar a concorrência. Era uma pedrinha no sapato dos grandes, sendo pequenininho. E chamávamos muito a atenção. E ali eu já tinha uma múltipla tarefa, função, na verdade. Eu era um cara de administrativo, financeiro e TI. Eu meio que empilhei, né, um pouco das coisas que eu fui acumulando em períodos anteriores, né? E uma das grandes coisas que eu tive no Candia foi o desenvolvimento de uma plataforma sistêmica que era no ponto de venda, no caixa, no PDV, que era para interagir com o cliente, não só para fazer ofertas direcionadas, como para dar crédito online para ele ali, para ele poder dar cheque pré-datado, né? Porque era o cheque pré-datado que existia. E lá, pelas tantas, nós recebemos uma oferta irrecusável de venda do Candia. Eu tinha uma participação de resultado já na época e participei da decisão de venda do negócio para os portugueses, que era o Sonai. E, ao mesmo tempo que a gente negociou as vendas, surgiu a oportunidade da fundação da Redcard, pelo Citi, pelo Itaú, pelo Unibanco, dentro do grupo dos negócios de cartões deles, né? E aí eu fui convidado para ir para lá, naquele período de fundação da Redcard, para estruturar um negócio de relacionamento com os clientes de varejo. Bom, ali eu já voltei para o mercado financeiro e não saí mais, né? Ali tinha Citi, Itaú, Unibanco como sócios. Eu fui contratado pelo Citi para ser um Citibanker alocado no negócio, mas a minha relação com os conselheiros e com os bancos acionistas já era muito intensa na época. A minha simpatia e meu amor pregresso com o Itaú nunca deixei de manifestar em nenhum encontro com eles. Eu realmente tinha uma simpatia muito grande pelos aspectos culturais daquela organização e deixei isso muito claro na época. Enfim, ajudei a fundar a Redcard, a tocar a Redcard durante um período de uns 3 para 4 anos, até o momento em que o conselho de administração desse grupo de negócios de payments, né, do Citi da Unibanco, me chamou para montar uma .com para eles. A ideia basicamente, para não fazer uma longa história muito longa, era montar uma Amazon, uma integradora, onde a gente usava da relação que a Redcard tinha com os estabelecimentos comerciais para fazer entregas, da relação que os bancos tinham com a indústria para conectar os consumidores com o produto da indústria. Então, o consumidor compraria o produto da indústria, a gente usaria o varejo para fazer o fulfillment, e aonde não tinha o varejo presente, a gente usaria um grupo atacadista, o Martins, para fazer a distribuição das mercadorias para os clientes. Montamos ali uma ideia, o esboço original inicial de negócio, uma plataforma tecnológica super arrumada, com uma parceria de grandes empresas de tecnologia. E, na época, a Nasdaq começou a cair. Houve a bolha, né, da internet, que a gente fala, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e o grande investimento que a gente tinha que fazer para tirar essa plataforma do papel acabou não saindo. Mas isso me criou uma conexão muito grande com os acionistas, e aí eu fui convidado para ser o vice-presidente de marketing da Credicard, no começo dos anos 2000. Então, ali já a minha relação com marketing, produtos, consumidor final já estava consolidada. Fiz um bom trabalho na Credicard, eu diria. A gente vinha
de um período de perda de market share importante, e a gente fez um trabalho não só de limpeza e aperfeiçoamento dos produtos, limpeza da estrutura de custo deles e melhoria das receitas, como fizemos um bom trabalho de investimento em marketing usando Gisele Bündchen e Rodrigo Santoro como duas estrelas que, na época, reforçavam aquele símbolo, aquela elipse da Credit Card como meio de realização dos desejos das pessoas, né? Então, nós lançamos o Eu Credit Card Pizza, Eu Credit Card Lazer, Eu Credit Card Rock in Rio, Eu Credit Card qualquer coisa. E, na época, a gente fez um barulho bastante importante, ganhamos market share, depois de muitos anos, voltamos a ganhar market share, até que a gente recebeu uma notícia de que o Unibanco tinha vendido a participação dele para a Citi e para a Itaú, e uma empresa que tinha 3 sócios ficou com 2, e 6 meses depois que recebemos essa notícia, nós recebemos a notícia de que tanto o Itaú queria comprar todo o resto, como o Citi também queria comprar, então nenhum dos dois queria vender, resultado, resolveram splitar a empresa no meio. Eu liderei o processo de split da Credit Card, foi um processo bastante traumático, porque não existia nenhum histórico, né, de um split de uma companhia líder de mercado, onde você continuava vendendo, continuava alimentando as bases, mas ao mesmo tempo você tinha que dividir todos os ativos em partes iguais. Então, foi uma razão de muito estresse, por outro lado, de muita aproximação, que eram reuniões semanais com as principais lideranças dos acionistas para a tomada de decisão. E cada vez mais ficava muito claro para mim o modelo cultural do Itaú, modelo de decisões que, uma vez tomadas, eram simplesmente botadas em execução, nada de voltar para a mesa o tempo todo, rever, planeja, escuta, fala com 10 mil pessoas, não. Senta, discute, toma uma decisão, bota para executar. Então, a gente teve muito suporte do Itaú para que esse split desse certo. E aí eu fiquei muito feliz, porque quando a cisão foi comunicada, eu recebi um convite de uma grande telco, de uma grande empresa de telecomunicações do Brasil, que existe hoje ainda, uma das grandes, a maior talvez, para ser o vice-presidente de marketing, inovação e produtos. E aí eu assinei um pré-contrato dizendo que, olha, eu vou, mas primeiro, eu preciso terminar minha lição de casa aqui, nós estamos no meio de um split dessa organização, e segundo, preciso deixar claro para vocês, se no split, na hora de terminar o negócio, eu for convidado pelo Itaú para ir para lá, vai ser a minha prioridade. Eu declino do convite aqui. Não vai acontecer isso, o Citi vai ficar com você e tal. Bom, houve lá uma ação entre o Citi e o Itaú para definir quem seriam os executivos que iriam para cada lado. E eu fui agraciado em ser o primeiro convidado entre eles, né? O Itaú ganhou o direito de fazer a primeira escolha e eu fui a primeira escolha do Itaú. Fiquei muito feliz com isso, muito feliz realmente. Me aproximei muito rapidamente do Itaú, num período onde ainda o Dr. Olavo Setúbal circulava em alguns momentos pelo banco, tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, me aproximei muito rapidamente das famílias controladoras, então criei uma conexão rápida, tinha o meu mestre, meu guru, Matias, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração até hoje, a quem eu reputo boa parte da minha experiência profissional, do meu equilíbrio, é uma pessoa realmente muito importante na minha vida. Tive a oportunidade de estar com ele por algum tempo lá, antes dele se aposentar. Recebi a notícia de que não era nenhuma promessa de que eu assumiria a cadeira dele, mas que eu tinha a responsabilidade de assumir alguns negócios no banco, que era desenvolver o negócio de cartões no banco para não correntista, porque o banco tinha muita competência para atuar na base de correntistas, mas não conseguia vender para a base não correntista. Então, eu trouxe o conceito da Credit Card de vendas, de plataforma aberta de vendas, de vender cartões Itaú para não correntista, né? Foi um negócio de muito sucesso. O Itaú chegou a ter até pouco mais de 40% de market share por muito tempo, até surgirem novos concorrentes. Hoje ainda o Itaú é líder desse mercado, ainda tenho certeza disso, mas eu ajudei a desenvolver essa plataforma, fui convidado para tocar esse negócio por um tempo e, ao mesmo tempo, o Matias começou a me aproximar do marketing até a gente montar o que a gente chamou de uma estrutura de marketing de negócios, que era o marketing do banco fazia lá publicidade e propaganda muito bem, historicamente, sempre fez isso muito bem, mas ele tinha uma necessidade de tirar as unidades, pequenas unidades de marketing espalhadas dentro dos negócios do banco, que eventualmente poderiam estar desenvolvendo um tom de voz, uma identidade da marca diferente daquela que era a que a gente queria construir. Então, eu centralizei todas as atividades de marketing de negócios,
todas as equipes vieram trabalhar comigo. Então, o marketing do private banking, o marketing do negócio de empresas, de grandes corporações, corporate investment banking, Itaú Personalité, enfim, todas as unidades de negócio a gente centralizou, desenvolveu uma metodologia de gestão muito legal, com uma arquitetura monolítica e um modelo de gestão que priorizava a prioridade de negócio, mas que necessariamente tinha que haver uma troca de construção de marca entre a marca mãe e a marca do negócio, que na estrutura monolítica ficava mais fácil de entender como é que a gente fazia isso. Enfim, e aí o Matias se aposentou logo que a gente fez a fusão com o Unibanco, que foi um marco importante, né, na história do Itaú Unibanco. Eu assumi como CMO e fiquei os últimos 13 anos aí da minha vida lá como CMO do banco, feliz da vida, encantado com a empresa com que eu fazia parte, com as pessoas com que eu trabalhava. Tive uma oportunidade de ter um time espetacular, brilhante, algumas pessoas ainda estão lá. Eu sempre disse que um matemático, tecnólogo, não tinha nenhuma capacidade de construção e de criação, mas tinha uma coisa que era verdadeira minha, que era a paixão por pessoas, e eu tinha uma condição de me conectar com as pessoas que talvez tenha sido um grande diferencial durante a minha vida e a minha carreira, né? Talvez até hoje é o que eu considero meu grande alimento, que é a conexão com as pessoas. E com isso eu consegui, eventualmente, por um período até que bastante longo, obter o melhor potencial de um grupo espetacular. Obter o melhor potencial de um grupo espetacular só pode dar bons resultados. Tive um suporte incrível do banco, da direção do banco, para poder desenvolver um trabalho muito grande. A gente começou a falar de propósito dentro do banco numa época em que as pessoas achavam que propósito era um assunto de marketing, um assunto fluffy, e a gente demonstrou que era propósito com o objetivo de fazer com que as pessoas tivessem uma conexão com o nosso negócio, e que a gente pudesse buscar melhores resultados através do propósito. E a gente conseguiu construir uma plataforma muito robusta dentro do banco, justificando de que o propósito é uma conexão emocional das pessoas fundamental para o negócio ter uma performance diferente. Então, eu acho que aí talvez eu tenha conseguido colocar algo que era de um patamar extremamente elevado, né? Eu assumi o marketing do banco num patamar absurdamente elevado, uma marca absurdamente distintiva, muito bem construída, mas fortalecia ali os atributos de marca que já eram robustecidos ao longo da história, mas, ao mesmo tempo, trouxe alguns conceitos e uma relação das pessoas com a marca que fortaleceu isso que foi construído ao longo do tempo, né? Então, daí eu já até agradeço quando você faz o comentário de que você fez um trabalho brilhante diante do Itaú. Eu confesso a você que nós, como um time, como um grupo, fizemos um trabalho muito interessante durante 10, 12 anos das nossas vidas, num nível de felicidade incomum dentro do universo corporativo, né? As pessoas falam de estresse no mundo corporativo, eu confesso a você que essa palavra não fazia parte do meu repertório enquanto ainda executivo do banco. No banco, a gente tinha sempre muita dificuldade de contratar pessoas que, tanto no mundo de tecnologia, mas não os tecnólogos propriamente dito, mas, por exemplo, quando eu montei uma estrutura de design de serviço dentro da estrutura do marketing para acelerar o desenvolvimento dos negócios, mas com o foco do desenvolvimento focado no cliente, nas pessoas e na solução dos problemas das pessoas, eu tinha muita dificuldade de conseguir gente no mercado. A gente tinha lá um processo de contratação no banco que exigia determinados parâmetros de performance durante o período do ensino superior, e acredite, eu tive que contratar gente que sequer ensino superior tinha, eram pessoas que tinham se construído por elas mesmas no mercado de tecnologia, e aí a gente teve que mudar o processo de contratação no banco por conta disso. Então, quando eu saí do banco, e eu saí pura e simplesmente por ser fiel ao meu propósito de vida, né? O meu propósito de vida sempre passou pela minha família, pela minha relação com a minha mulher, com meus filhos, e eu queria dar de volta para minha mãe, para os meus irmãos, tudo que eu recebi deles de carinho, de instrução ao longo da minha vida. Então, eu recebi um recado divino com 50 anos de que eu poderia ter empacotado se eu não tivesse um médico de primeiríssima linha e que identificou um problema de coração, e que eu botei um stent, que o médico que botou o stent era um cara super experiente e falou, olha, francamente, se quiser, pode até gravar isso que eu vou te dizer, o cara falou para mim, mas eu nunca, na minha vida, ao longo dos últimos 25 anos, vi um cara com nível de interrupção de artéria que você tinha chegar aqui andando e sair tão bem como você está saindo. Todo mundo sai com sequela. E você, cara, agradeça a Deus, mas ele te deu uma nova chance. E aí eu falei, pô, mas
se ele me deu uma nova chance, eu estou podendo concretizar meu propósito de me aproximar da minha família. E aí foi quando eu comecei a planejar a minha saída do banco. Então, comecei lá com 50, mas consegui sair só com um pouco mais de 53. Demorou um tempo até a gente conseguir concretizar a saída. E ao longo desse tempo eu fui pensando o que eu poderia fazer para, de novo, dar de volta para a sociedade o que a sociedade me deu de tanta coisa boa. E uma das coisas que a gente identificou como oportunidade é de que as pessoas hoje do ensino fundamental, elas têm uma performance de matemática muito ruim que elas carregam para o resto da vida. E quando você vê essas pessoas que terminam o ensino fundamental, poucas conseguem ir para o ensino médio e menos ainda do ensino médio conseguem ir para o ensino superior. E quando essas que vão para o ensino superior escolhem, hoje em dia, as cadeiras que elas vão fazer no ensino superior, elas ainda escolhem as principais e tradicionais cadeiras de formação de gente que, francamente, vai prepará-los daqui a 4 ou 5 anos, quando eles estiverem prontos, para carreiras que não sei nem se vão existir naquele momento como elas existem hoje. Então, como é que a gente poderia mudar isso? Não existia nenhum mecanismo de você mudar isso lá na frente se não fosse através da origem. Então, nós nos aproximamos de uma plataforma tecnológica em Portugal que existia, que a gente achou espetacular, muito bem desenvolvida, usando conceitos com universidades de Londres e universidades americanas, e que ensinava lógica de programação e sobre tecnologia para as crianças desde os 7 anos até os 14 anos, que era o ensino fundamental. E aí fizemos uma sociedade com eles, trouxemos para o Brasil, fizemos um piloto em Salvador, que foi um sucesso, não só porque nós descobrimos que quando a gente foi instruir e treinar os professores para isso, eles choravam de encantamento, porque eles falavam, cara, nós estamos começando a entender de coisas que a gente nunca entendeu na nossa vida, e assim como eles passavam para os alunos com uma qualidade, que os alunos se encantavam e não queriam terminar aquela aula da Tech for Kids, queriam continuar naquela aula em vez de ir para a próxima, né? Então, e a gente tinha já alguns dados demonstrados pelos portugueses de que, após a conexão com essa plataforma, o desenvolvimento de raciocínio lógico e, portanto, a performance também de matemática tende a melhorar. Então, a gente fez esse acordo. A gente, infelizmente, a pandemia atrapalhou muito, porque a nossa plataforma ela não tem a intenção de funcionar à distância. Ela tem a intenção de ter a participação dos professores de toda a cadeia de ensino da Secretaria de Educação dos municípios, para que eles se envolvam, para que eles conheçam e para que eles estejam capacitados para capacitar os alunos. Porque aí a gente cria um ciclo virtuoso e contínuo, e não a dependência de uma plataforma per se, né? Então, desenvolvemos essa metodologia. A pandemia congelou as aulas em sala, então a gente esperou, e agora a gente está retomando bastante forte a relação com todas as secretarias, negociando verba com eles para botar a plataforma em funcionamento, principalmente naquelas que já têm a solução de hardware, de tecnologia já desenvolvida, porque a gente leva só o software, né? A gente treina os professores, entrega a plataforma e dá um modelo de sistema de gestão da plataforma para os professores acompanharem o desenvolvimento dos alunos. Então, isso é algo que me motivou bastante, ocupa boa parte do meu tempo hoje, confesso. Também abri uma oficina mecânica, que era um desejo de criança, com um dos meus melhores amigos, tão amigo que para mim é meu irmão, apresento como meu irmão para todo mundo, e é um lugar também onde eu passo alguns dias da semana, durante o mês eu estou lá acompanhando ele, que é o que entende do assunto, e eu estou lá para tentar cada vez entender um pouquinho mais, mas nessa encarnação certamente eu não vou conseguir ser um mecânico eficiente. Então, de novo, é estar perto das pessoas que têm mais competência que você para fazer as coisas, né? Mas ele me ensina muito todo dia, e eu estou lá com meu irmão sempre que eu posso para aprender um pouco mais. Então, é assim que eu divido o meu tempo hoje. Um pouco no mundo da tecnologia, lá ensinando crianças sobre tecnologia e lógica de programação, um pouco na oficina. E, de novo, a esperança de que essas crianças que têm contato com tecnologia, aquelas que não puderem ir para o ensino médio, vão ter alguma capacidade de se colocar no mercado de trabalho de uma maneira melhor do que hoje eles teriam. Os que forem para o ensino médio, a nossa expectativa é chegar lá também e continuar aperfeiçoando ele para que ele saia um tecnólogo formado. E os que forem para o ensino superior, a gente deseja que eles optem por carreiras ligadas ao mundo da tecnologia e que permita a eles se conectar com carreiras que são as carreiras de futuro e que vão mudar o país de patamar. Então, essa é a nossa crença. O marketing, eu diria que foi o meu divisor de águas, né, na minha qualidade de vida. A hora que eu assumi que meu negócio era conexão com gente, conexão com as pessoas, como é que eu conseguia fazer uma mensagem ser eficiente, chegar até as pessoas e causar o impacto que a gente gostaria de causar.
e ao longo do tempo ir aprendendo, 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 e a gente não para de aprender a vida inteira. E tem uma coisa que, antes de falar do marketing, eu acho que é fundamental e que me levou para o marketing, né? Eu, ao longo da minha vida, eu vejo, quando eu dou palestras, hoje menos, mas sempre muitas palestras ao longo da minha vida inteira, as pessoas perguntavam, pô, como é que você descobriu o que te fazia feliz? Eu falei, olha, francamente, você está fazendo eu pensar numa coisa que eu não tinha pensado, mas eu vou te dizer que eu nunca pensei em fazer o que me fazia feliz. Eu sempre pensei em fazer feliz tudo aquilo que eu estava fazendo. E essa inversão da fórmula, né, ela é até uma inversão da matemática, né, que a ordem dos fatores não altera o produto, mas aqui altera. Porque se você se entrega de corpo e alma e de coração para tudo que você está fazendo, você vai fazer muito mais do que esperam de você. Você vai fazer muito mais do que você mesmo acha que você pode entregar. E isso foi me conectando cada vez mais como marketing. Então, agora eu chego no marketing e digo assim, a hora que eu entendi que eu gostava de gente, que eu gostava de causar impacto nas pessoas, eu fui estudar a cabeça das pessoas, eu fui estudar psicologia, fui estudar uma série de assuntos ligados à reação dos seres humanos às coisas que a gente pode causar nas pessoas quando a gente trabalha não só os atributos racionais, como historicamente todas as grandes marcas pensou em trabalhar, mas sobretudo os atributos emocionais. E aí, quando você tem um equilíbrio exato ali de atributos racionais e emocionais de uma marca, a chance dessa marca se conectar com as pessoas e com o seu público-alvo é exponencialmente maior, né? Quando você chega lá, não significa que você atingiu o teu objetivo, mas certamente você está num caminho de construção perene de marca que poucas marcas conseguem chegar. Então, eu acho que o marketing, para mim, no momento em que eu entendi que eu gostava disso e que isso me fazia ainda mais feliz, de fato, foi decisivo na minha vida. Em tudo que eu fiz no banco, você pegar minhas atividades no banco, eu tive várias atividades de negócio. Eu toquei tal personalité por um tempo, crédito imobiliário, financiamento de veículos, microcrédito. Eu toquei vários negócios simultaneamente ao período. Fui presidente da rede, enquanto eu estava tocando o marketing. Mas o marketing era realmente o que me encantava. Você vai falar, pô, mas você com essa cabeça de marketing, deve ser fácil de você tocar negócio. Sim, mas a gente precisa entender que ninguém é super-homem, né? O dia tem 24 horas para todo mundo, as pessoas precisam da mesma quantidade de horas para repor as suas energias, e quanto mais você fragmenta a sua atenção, menos capacidade de manter o foco e de entrega você tem. Então, até uma recomendação que eu daria para as grandes organizações: não pensem que os grandes executivos que vocês têm são capazes de fazer tudo o tempo todo. Quanto mais você estiver fragmentando o tempo desse executivo, mais você vai comprometer a capacidade de entrega dele. E se no curto prazo você não perceber isso, acredite, no médio e no longo você vai perder. Então, você pode virar uma máquina de suco de laranja. Você vai consumir a tua laranja, só que a hora que você espremeu a laranja foi embora. Você não tem. Você tem que definir se você quer ser o porco, né, que vai virar toicinho, ou se você quer virar a galinha que vai ficar botando ovo o tempo todo. Acho que ser a galinha que fica botando ovo o tempo todo pode te entregar mais resultado e você pode exigir mais dessas pessoas. Então, o marketing sempre fez eu ter meus olhos mais brilhantes, né? Sempre me conectou mais. Então, de fato, foi um divisor de águas na minha vida. Dizer que a hora que eu assumi que essa era a minha cadeira, eu diria que eu me fiz mais feliz. Eu acho que as relações de consumo, elas não param de se transformar, né? Elas estão em constante mutação, e a única certeza que a gente tem é de que não importa o segmento, aquelas marcas que conseguem ter um significado diferente para as pessoas, elas tendem a ter uma relação de sucesso um pouco maior. Eu posso, sim, falar do meu mercado, né? Você pega uma marca que lançou um produto de cartão de crédito de cor roxa há um tempo atrás, e que todo mundo falava, cara, a plataforma dos caras, a plataforma isso, a plataforma aquilo. E eu, francamente, óbvio que a plataforma nativa digital, ela te traz diferenciais competitivos relevantes, mas ele não é algo que te desconecta do resto do mundo e que você não consiga fazer. Mas a forma como foi construída a base de clientes, a forma como ele se conectou com seus clientes, que ele criou uma relação emocional com essa base, fez com que ele crescesse a velocidades que outros não conseguiram crescer, né? Eu acho que o grande pecado de grandes marcas
é achar que eu vejo novos entrantes no mercado não fazendo investimento publicitário tradicional, porque eles não precisam disso. E nós é que somos velhos, nós gastamos muito dinheiro com marketing, com publicidade, propaganda, patrocínios. Eu não vejo eles fazendo nada disso. Cara, eu não sei em que mundo esse cidadão está, que ele não vê o Spotify assinando um contrato trilhardário com o Barcelona, que nem de perto é o Barcelona de performance de Messi e Neymar, mas que é um streaming de música dos melhores e maiores do mundo, mas que está gastando uma baba de dinheiro para estar numa mídia tradicional que chama futebol e televisão e mídias de futebol. Outras, porque como é que você vê o WhatsApp, Facebook, Google, presente em imobiliário urbano, presente em placas de beira de campo, presentes em patrocínios? Cara, o mundo ele requer que as marcas tenham atenção para entregar um serviço de qualidade para as pessoas, que isso é o mínimo que se espera de um produto de uma determinada marca, qualquer que seja, mas que tenha significado para as pessoas, para que as pessoas tenham interesse em consumir aquele produto. Porque aquele produto, se ele não tiver significado para as pessoas, ele é uma commodity, ele vai cair na ordem de prioridade de escolha das pessoas. Eu acho que é óbvio que quando a gente fala aqui de futuro, todo mundo tem uma expectativa de a gente ficar desenhando com bola de cristal para onde a gente está indo, para onde a gente vai e o que a gente deve fazer para chegar lá na frente de todo mundo. E eu tento dizer o seguinte, não tem ovo de Colombo, não tem nenhuma certeza do dia da manhã, não tem. E a única certeza que eu posso ter é que as marcas que conseguirem ter esse equilíbrio de presença na vida das pessoas, não só no momento em que ela está fazendo negócio, mas de fato presente na vida das pessoas e que as pessoas se sentem confortáveis com essa marca convivendo com elas e veem significado nessa marca na vida delas, essas marcas vão ter uma perenidade muito maior. Então, quando a gente fragmenta as coisas que criam significado, ESG é importante, é óbvio que é importante. Nós estamos inseridos num planeta, num ecossistema, que se ele não existir daqui a 100 anos, não adiantou a gente fazer absolutamente nada. Mas não adianta ter um único foco na sua construção de marca. Eu entendo que as empresas que querem sobreviver e ocupar um espaço relevante na economia do futuro, elas têm que ter produtos funcionais e uma conexão de significado com as pessoas. Esse equilíbrio é o único equilíbrio que vai garantir que essas marcas continuem sobrevivendo. Mas a plataforma do cara nativa digital é melhor que a minha. Cara, esquece isso. Isso é absolutamente resolvível. Essa é uma etapa facilmente ultrapassada. Você consegue, é uma barreira ultrapassável. O que não é ultrapassável é a construção de significado para as pessoas. O mundo excessivamente racional não vai levar nenhuma marca adiante. O mundo de equilíbrio entre razão e emoção, aquele onde há uma conexão com as pessoas e há significado, é um mundo onde você vai conseguir ter marcas relevantes na vida das pessoas e que vão continuar existindo. Acho que esse talvez seja a minha visão de futuro simples e pragmática. Os recados estão aí, né? Você vê design de serviço, que é uma coisa que não se falava há pouco tempo atrás, explodiu. Sim, mas ainda tem marca que fica olhando para produto, para preço, que se desenvolve olhando para dentro, que desenvolve olhando para as restrições tecnológicas, que desenvolve preço pensando na margem. Então, desculpa, vai pagar um preço. Em algum momento, esse preço vai aparecer. Eu torço para que você não seja acionista de nenhuma dessas empresas onde isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer. Eu acho que o mundo ele é feito de referências, né? As pessoas vão se desenvolvendo e vão construindo as suas jornadas, as suas histórias. Mas as suas histórias elas são construídas com base no que elas aprenderam, com base com que elas entendem que elas podem olhar para trás e acrescentar, vamos dizer, na sua base de conhecimento, né? As pessoas nascem, recebem lá seus laços culturais com as suas famílias, mas elas se desenvolvem tendo referências no mundo. Então, eu vejo assim, a Abramark, para mim, é um aspecto de referência muito importante, né? Você olha para o Hall da Fama, você vê pessoas que tiveram contribuições relevantes no desenvolvimento do país, nas suas cadeiras de marketing, e que podem ajudar as pessoas que estão construindo as suas jornadas, as suas histórias, a se inspirar em alguns deles, aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu insisto sempre em dizer que o mundo é construído com base nas referências, né? Sempre que a gente vê um fato novo relevante hoje na história, a gente sempre faz associação
com fatos anteriores. Então, quanto mais referências você tiver, maior capacidade você vai ter de se construir para cima, porque o teu alicerce vai ser muito robusto. Então, eu adoro o papel que a Abramark desenvolve nesse sentido, de construção de referências, de manutenção dessas referências para as pessoas. Eu acho que as pessoas deveriam aproveitar isso para se inspirar de alguma maneira.